Pessoal, bora começar então. O tempo é precioso, principalmente para o concurseiro, né? Tem um edital inteiro para estudar. A gente sabe que os editais vêm pesados nos concursos. Então vamos acelerar aqui para a gente já dar um direcionamento mais prático para vocês. Ah, legal, mano. Então você tem vários em vista. Assim, o mais legal é você estar preparado, né? Tipo, o que vier, ser aprovado em todos e depois você escolhe qual vai ser melhor para você. Pessoal, vamos lá então. Só compartilhar a tela aqui com vocês. Nosso grupo é o Elite TAF, provavelmente você nos conheceu através do Instagram, que é a nossa rede social que a gente está fazendo um trabalho mais forte. Meu nome é Lucas Cardoso, sou profissional de educação física. Gabriel, também personal e profissional de educação física. E Adriano, também personal e também profissional de educação física. E o nosso tema aqui hoje, pessoal, é corrida. Se você ir do zero até a sua aprovação no seu concurso. E quem vai dar a maior parte dessa aula aí serão meus dois amigos. Bom, pessoal, deixa eu só abrir aqui. Editor visual. Bom, primeiro de tudo, o que a grande maioria do pessoal, eles confundem na hora, principalmente de treinar, né? Tipo assim, a maneira errada, né, de entender como funciona o processo de treinamento para ambos os objetivos aeróbicos. Aí, ó, vocês estão vendo aí uma das possibilidades, né? Só algumas leves possibilidades de exercício aeróbico que tem comumente na grande maioria dos staffs. Uns com o short run, outros também tem dois, né? Às vezes inclui dois destes. Às vezes com 50 metros, explosão, 2.400, 3 km, 12 minutos também. Esquecemos de mencionar 12 minutos aí. E quando nós vamos treinar essas capacidades aeróbicas, a gente acaba pecando, porque a maneira como eu treino um é completamente diferente da maneira que eu treino o outro. Alguns podem até ser bem semelhantes, mas quando nós temos dois, um com um objetivo maior da capacidade anaeróbica, né, e o outro com a capacidade aeróbica, os treinamentos, eles diferem um pouco. Um pode sim ajudar o outro, mas um não substitui o outro. Então, os treinamentos, eles têm que ter uma certa diferença. Eles têm que ter uma certa diferença para que você alcance resultados satisfatórios em cada um deles, né? E a gente vai discorrer aqui um pouquinho a respeito de alguns deles, dos principais, né? Nós vamos aí falar um pouco dos principais. Reparem essa imagem, que ela faz aí uma boa referência de como que funciona e como é diferente, né, a utilização do nosso corpo, da fisiologia e da mecânica em prol dos exercícios. Ó. O movimento de shuttle run, não sei se todo mundo conhece ele, os que tem aí no TAF provavelmente já devem ter visto ele. Ele corresponde a um ponto inicial, ele tem um ponto final, uma certa metragem curta, e o objetivo é que essa pessoa ela movimente-se, né, em ida e volta para esse ponto, pegando um objeto. Eles utilizam um objeto, e esse objeto você precisa pegar ele e trazê-lo até o ponto inicial de corrida. E alguns têm 3 objetos, outros têm 2 objetos, depende muito. E claro, fora as especificações, né, de como deixar o objeto, onde pisar e tudo mais, ele se torna um exercício muito, muito intenso, porque o objetivo é você fazer esse percurso, né, de deslocamento para pegar o objeto o mais rápido possível. Bem semelhante, né, mas não igual, nós temos o de 50 metros, né, que é a explosão máxima. Porém, essa explosão máxima, ela é reta, não tem curva. Então, é um tiro, do momento que você sai até o momento que você termina, é o seu máximo em linha reta. Então, já nesses dois, que são bem semelhantes, a gente já consegue ver uma diferença de treinamento. Por quê? Se eu treino para 50 metros, eu estou treinando apenas o quê? Minha capacidade de explosão em linha reta. Capacidade de explosão ali, eu posso até melhorar muito minha velocidade no shuttle run. Porém, o principal ponto de ganho de tempo no shuttle run não é nem tanto a corrida, a explosão, porque ela é curta. É mais a técnica na qual você vai utilizar para poder retornar e perder menos tempo nas colocações dos objetos. E logo em seguida a gente tem um meio sugado, que ele é tipo vamos dizer assim, um aeróbico em forma de exercício, né? Que ele não é cíclico, né? Ele não é cíclico. Ele corresponde a um movimento parado, porém você faz um estilo eles utilizam, que é muito conhecido como o burp, né? Só que o burp ele tem algumas especificações a mais, tipo uma flexão no meio do movimento e tal. O meio sugado, ele simplesmente, você, da posição reta, né? Ereta, em pé, você simplesmente cai com as mãos no chão, joga as pernas para trás e para numa posição de flexão, como se estivesse fazendo uma pontezinha ali. E isso é o quê? Repetidas vezes. E papo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não deixa de ser um exercício aeróbico. Porém, a maneira como ele é disseminado, né, o corpo ele responde a isso é um pouco diferente do treinamento do shuttle run e dos 50 metros. E aumentando a distância aí, nós temos os 2.400 e os 3 km. Né, os 2.400 metros, 2 km 400 e os 3 km. Esses dois, junto com os 12 minutos também, tá? Que nós não mencionamos aí, mas ele também está presente em grande parte dos editais. Esses três, o que eles têm em comum é uma proximidade da distância. Então, a maneira como iremos treiná-lo, ele é bem semelhante. A única diferença maior entre eles vai ser a condição de volume do treino. O volume do treino ele vai mudar um pouco. Então, o volume tanto dos treinamentos mais intensos, dos treinamentos menos intensos, dos treinamentos um pouquinho mais longos, todos eles vai diferir mesmo, é só questão de distância, de volume de treino. Porque ambos eles são feitos no mesmo,
Da mesma maneira, são feitos em uma pista de Cooper, a mesma coisa, nenhum deles tem obstáculo, nenhum deles tem nenhuma dificuldade extra. Então, ambos são semelhantes, a única diferença mais notória aí é só a distância mesmo. E no treinamento é como vai ser distribuído esse volume. Primeiramente, eu gosto muito de entender o conceito das coisas para a gente poder discorrer no assunto aqui sem nenhum impedimento, né, sem nenhuma falta de conhecimento. Leiam aí, tá? Eu vou deixar vocês lerem, mas apenas para poder ficar bem claro como que difere alguns dos movimentos e como vai diferir os treinamentos que a gente vai utilizar para cada um deles. Ó, a nossa capacidade de resistência é uma capacidade física e psíquica de suportar o cansaço frente a esforços relativamente longos. Então aqui, ó, ele já deixa bem descrito que é para melhorar a capacidade de resistir ao estímulo mais longo, né? Um estímulo que demora mais tempo. A nossa força muscular é a tensão que o músculo ou grupamento muscular exerce sobre determinada resistência. E aí depende da resistência, né? Pode ser nosso corpo, pode ser a velocidade, pode ser o solo, né? Vários tipos de resistência. E a nossa capacidade de velocidade é a capacidade em razão da eficiência do sistema nervoso muscular e potência bioquímica da musculatura. Executar ações motoras em curtos intervalos. A velocidade é isso. Para nós colocarmos muita velocidade para melhorar o shuttle run, para melhorar os 50 metros, para melhorar até mesmo os 2.400, 3 km, nós precisamos ter essa capacidade de velocidade. Então ela é curta, porém ela é feita de maneira gradual. Você não sai e continua no seu máximo do início até o fim. Não, isso fisicamente falando, é um pouco impossível você conseguir fazer isso. Só caras elite, né? Igual, por exemplo, o Bolt, né? O Bolt é o recordista mundial de curta distância. Eles treinaram tanto para que conseguissem sair com extrema velocidade e manter ela até o final. Então, assim, o que a gente vai conversar um pouco aqui é sobre isso, a maneira como vamos melhorar essa capacidade de velocidade, mas também a de resistência aeróbica, resistência anaeróbica e até mesmo a força muscular. Pessoal, vai falando aí, tá? Se de repente eu tô falando rápido, tá dando para entender, se a mensagem tá clara, viu? Vamos colocando aí no chat aí que a gente vai dando uma desacelerada ou acelerada, beleza? Vamos mandando aqui para ver se tá tudo bem, tá? Repare bem na tela que esses, como é que fala? Exatamente. Esses fatores, eu estava procurando a palavra. Esses fatores aí, ó, eu coloquei 6, mas assim, tem mais, tá, pessoal? Mas esses são os que a gente realmente considera mais importantes quando a gente pensa numa melhora, né, na eficiência aí do treinamento aeróbico. Seja ele, até mesmo do anaeróbico também, né? Porque é uma das características aí do shuttle run e, por exemplo, do 50 metros, que é a explosão máxima. O que nós precisamos estar melhorando para que nosso tempo, nossa distância e nossa eficiência melhorem, né, nessas corridas? Primeiro, nós conseguimos força muscular, que é com o quê? Obviamente com fortalecimento da musculação, fortalecimento com exercício físico, né? Até mesmo na própria corrida, essa força, essa melhora de força, né? Para a condição aeróbica. Junto a isso, né? Nós melhoramos muito a nossa eficiência neuromuscular e mecânica, que é a melhora da eficiência da conexão do nosso cérebro com o nosso músculo. Então, os movimentos, por exemplo, os de tiro, né? Os de explosão máxima ali em curto prazo. Nós melhoramos muito a nossa capacidade de reação para iniciarmos bem, não iniciarmos lento. E melhorando ainda mais a capacidade do nosso corpo de recuperar ali, né, durante um curto prazo de tempo. E mecânica, porque nós melhoramos muito a nossa técnica, né, nós melhoramos muito o nosso movimento de corrida. E isso vai favorecer a evolução da nossa corrida, né, melhorando ali o tempo. Outra melhora bem importante, né, quando nós falamos sobre treinamento na corrida, é a economia de energia. O nosso corpo, nós precisamos, né, nós treinamos ele para ensinar ele a fazer tudo o que ele faz da melhor forma possível e gastando o mínimo possível. Então, aí, nosso objetivo é esse, economizar energia para conseguirmos colocar mais, né, eficiência, mais força, mais velocidade, mais resistência em cima do nosso corpo, certo? Da nossa máquina. E tudo isso, né, e junto com o treinamento, melhoramos muito a vascularização muscular. Isso favorecendo uma facilitação na recuperação, né? Durante o exercício, o seu corpo também está tentando recuperar para continuar naquele estresse. Então, isso vai melhorando conforme o treinamento e a adaptação a ele. Junto a isso, nós melhoramos muito a nossa resistência aeróbica e anaeróbica. E aí, dentro dessa resistência, nós temos inúmeros fatores que não dá pra gente aprofundar aqui, mas eles vão do físico ao fisiológico e ao mental, tá? Quando nós vamos treinar ali, por exemplo, a 50 metros ou até mesmo 2.400, pessoal, é um trabalho psicológico extremo, né? Quem já correu aí o máximo aí sabe como é que é duro, viu? É duro. O corpo às vezes até sobra, mas a mente acusa e você para, né? Ou reduz. Então essa resistência, ela é dessas duas formas, tá? E a disponibilização energética, onde cada treino, né? Cada especificidade daquelas distâncias, elas utilizam uma via energética diferente no nosso corpo. Isso aí é um outro assunto assim que não dá para nós aprofundarmos muito aqui, né? Senão fica até meio confuso, mas o nosso corpo, ele utiliza energia de formas diferentes. Quando eu estou dando tiro, quando eu estou correndo mais longo e quando eu estou correndo curta distância, porém mais bem tranquilinho. São formas diferentes de produzir energia, ok? Mas o corpo está sempre tentando melhorar essa eficiência energética para ele dar o máximo e conseguir manter aquela eficiência da melhor forma possível. E todos esses fatores levam a gente aí, ó, para a eficiência, que é o que nós procuramos. Junto a essa eficiência tem a melhora não, né? A redução dos riscos de lesões e tudo mais. Então, tudo isso é um combo, né, de fatores para a gente poder estar melhorando a nossa corrida aí, certo? O pessoal não mandou nada aí, não, né?
Qualquer dúvida pode mandar no chat aqui, pessoal. Manda aí, pessoal. Então, assim, até então, já perceberam que não dá para ser igual, né? Não dá para dizer que a corrida é tudo igual. É só pegar o tênis e não dá para a gente excluir, né, todos aqueles fatores e simplesmente achar que é tudo igual. Neste caso, o nosso parceiro e especialista no ramo de HIIT, ele vai dar um parecer para nós aí, ó, sobre uma daqueles pequenos estímulos aeróbicos que a gente tem utilizado aí nos editais. Então, pessoal, agora passou a bola da vez para mim. E, pessoal, só para antes da gente iniciar aqui, tudo ok até aqui, né? Vocês podem dar um parecer de vocês, se está bem dentro da realidade, se a gente está conseguindo passar bem a mensagem para vocês. Qualquer coisa a gente vai adaptando aqui. Como que está aí até então? Se alguém puder dar um feedback aí. Tá dando para entender? Tem que entender, pessoal. Já vai falar aqui, falar e não adianta não. Não adianta a gente trazer aqui informações e ficar de forma aí que fique mais complexo, mais confuso, né? Alguém respondeu aí, Lucas? O pessoal falou que tá legal. Então ótimo, então. Perfeito. O Boni já desvendou praticamente tudo aqui já, né? Só vim agora para fazer a amarração das informações agora, né? Então, pessoal, eu acho que um ponto aqui para a gente conseguir elucidar melhor as coisas, provavelmente vocês já ouviram falar desses termos, né? O que é uma coisa anaeróbica, o que é o aeróbico. Ou alguém ainda tem dúvida em relação a isso? Se tiver, vocês podem mandar aí. Já ouviram falar desses termos? Da resistência aeróbica, anaeróbica. Geralmente, o concurseiro se inteira muito sobre esses assuntos, né? Que a gente tem muito conteúdo vago aí na internet, né? Então, às vezes acaba pegando uma coisa ou outra ali. Ó, a Vivian já ouviu falar, né? Então, pessoal, só para dar uma pincelada, né? Para aqueles que ainda não ouviram falar desse termo, às vezes não tem isso tão claro, vou tentar trazer de uma forma mais didática, né? A grosso modo seria o quê? Nosso sistema ele tem duas formas aí. Uma forma que ele tem de produzir energia, né? Que uma delas é a via anaeróbica, que é uma via ali que o nosso corpo ele utiliza ali no momento de explosão. Ele não consegue captar oxigênio suficiente para produzir energia. Então, a grosso modo seria isso. Então, e para a gente chegar nessa situação, situações de extremidade mesmo, aquilo próximo do seu limite, que não dá prazo mesmo, um estímulo muito rápido ou muito intenso, né? O nosso corpo precisa de uma demanda energética a curto prazo e não dá prazo de captar oxigênio suficiente para produzir isso. Então, tentando ser bem didático aqui. Então, a questão aeróbica seria o contrário. Então, geralmente, utilizamos esse sistema de fornecimento de energia para provas mais longas, né? Então, por isso que a gente bate muito nessa tecla de condicionamento aeróbico, anaeróbico. A gente precisa ter isso bem claro, né? Qual fonte de energia nosso corpo precisa ali para determinada prova. Então, essa é a base para a gente conseguir entender os tipos de treinamento. Então, a grosso modo, né? Não é tão simples assim, mas só para ficar mais fácil de linkar as coisas. A resistência anaeróbica, ela é mais útil, né, para provas curtas, igual deixa eu tomar um tempo para entrar aqui agora no assunto, e um condicionamento aeróbico, né, para provas mais longas. Então, por que a gente está batendo nessa tecla? Porque nossos treinamentos a gente tem que ter isso em mente. Então, aqui, como a gente vê aqui no slide, né? Então, o shuttle é um procedimento, é um teste que eles exigem, alguns editais, e são estímulos aí curtos, né? Então, o Boni que já descreveu para a gente mais ou menos como seria. Uma vez estudando para um concurso da PRF, né? O procedimento deles lá, isso varia de edital para edital, não é que eles seguem um padrão para todos os editais, mas esse da PRF, eles tinham como critério lá 2 bloquinhos atrás de 2 linhas, né? Então, tem a demarcação do espaço lá, e a pessoa tem que dar um tiro, também é conhecido como teste do vai e volta, né? Então, você dá um estímulo, pega o bloquinho que está no chão e volta, coloca o bloquinho da onde você iniciou, faz o procedimento de novo e pega o segundo bloco. Então, esse é o teste do Shuttle Run, né? Então, qual é a característica desse teste? É um teste de explosão, porém, ele demanda muita técnica. Não é simplesmente correr desembestado lá, achar que vai ser o suficiente, que não é bem assim. O Boni mesmo já trouxe esse assunto aqui antes para a gente. A gente até listou aqui, para a gente melhorar essa capacidade, a gente precisa melhor da técnica da corrida, da resistência anaeróbica, né? A questão da excitação muscular, o ritmo, velocidade, agilidade. Então, tudo isso é exigido nesse teste. Então, além de eu ter um bom estímulo, né, um bom condicionamento para me dar esse tiro, eu preciso ter uma técnica adequada ali para me fazer esse movimento de freagem, de agachar, pegar o bloquinho e voltar, e colocar o bloquinho de volta. Porque no teste, no edital da PRF, eles exigem que você coloque o bloquinho no chão. Você não pode jogar de qualquer forma. Então, eles não validam se for dessa forma. Então, temos esses procedimentos, né? Então, o teste, ele consiste nessas questões aí que levam além da velocidade, da explosão, a questão da habilidade também. E, só para exemplificar, né? Os testes, só para exemplificar com o modelo de treinamento que a gente utiliza, né? Para se preparar para esse tipo de teste, um daqueles tiros, né? Provavelmente vocês já devem ter feito, né? Nos treinos de vocês. Então, tem tiros aí que a gente prescreve em cima de metragem, em cima de tempo. Então, um modelo, né, só para exemplificar para vocês, seria aí estímulos de 20 tiros de 100 metros por tempo, né? Tem o modelo do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que ele leva em consideração estímulos curtos. Ele é o all out, né, que é traduzindo ao pé da letra brasileiro, em português, seria tudo ou nada. Ou seja, aqueles tiros bem curtos mesmo, geralmente os estudos aí levam em consideração uns 10, 15 segundos de tiro,
e aí dá um intervalo mais longo de recuperação, porque esses tiros eles exigem mesmo. Então, aí você dá seu limite. Então, esticula ali no relógio. Vou dar 20 tiros de 10 segundos e vou no meu limite. Isso considera tudo e qualquer forma de mensuração e só vai. Aí eu dou um intervalo mais longo, suficiente para recuperar e dou um novo estímulo. Então, esse é um protocolo que a gente utiliza, né, para esse tipo de treinamento. Então, qual que é o pulo do gato, né? Uma dica aí que a gente considera que vale ouro. Por que vale ouro? Muitos dos concurseiros, isso a gente fala pela experiência prática nossa, até mesmo nas nossas vivências, a gente vê muito isso. A pessoa fala, tô dando os tiros para ver se eu melhoro a minha velocidade. Então, às vezes a pessoa vai dar um tiro ali aleatoriamente, claro que vai trazer algum benefício ali, mas até que ponto isso vai ser benéfico? Até que ponto aquilo ali é viável para o teste que ela vai fazer, né? Então, eles não têm nenhum parâmetro. Então, não é simplesmente sair dando os tiros aí, aleatoriamente, sem nenhum sentido. Então, esse é o pulo do gato. O que seria, né? Dentro de um protocolo de treinamento intervalado, a gente precisa levar em consideração várias e várias coisas. É o tipo de estímulo, o tempo que ele vai durar, o tempo de recuperação, o tipo de recuperação. Então, isso tudo a gente tem que pensar antes mesmo de iniciar um processo. Então, só para exemplificar, vou dar um outro modelo de treinamento, né? Um exemplo, uma dica aí. Então, vamos supor que a gente vai treinar para o shuttle-on, a gente sabe que precisa desse momento, né? De vai e volta. Então, seria interessante o protocolo que você vai dar um tiro, que seja por tempo determinado, né? Que seja 15 segundos. Dê esse estímulo, vou dar um breve repouso e volto novamente, né? Fazendo o mesmo trajeto, meio que simulando ali o que seria o teste já em si. Porém, qual que é o tipo de descanso que eu utilizo? É aí que o pessoal, os concurseiros erram na hora de fazer esses tiros de forma aleatória, né? Então, os principais erros. As pessoas não sabem quanto tempo de descanso dá e não sabem qual a forma desse descanso. Até a forma que a gente dá esse intervalo para dar um novo estímulo, ele é importante para o treino como um todo. Então, ele tem estudos que mostram para a gente que quando a gente usa o treinamento HIIT, né, esses tiros curtos, quando a gente utiliza intervalos aí de forma passiva, quando a gente fala intervalo passivo, é aquele intervalo que a pessoa realmente se dá um descanso, totalmente parado, né, sem nenhum estímulo. E tem uma recuperação ativa, que a pessoa vai manter um trotezinho mais lento, uma caminhada que seja. Então, esses dois tipos de recuperação. Então, até mesmo isso interfere na hora da gente aumentar a eficiência do treino da pessoa. Então, às vezes o concurseiro vai lá dar aquele tiro doido da vida lá e para. Deixa eu recuperar aqui, vou parar aqui, recuperar o fôlego, vou continuar. E às vezes é mais interessante utilizar um descanso ali ativo, né? Manter um trotezinho, porque isso facilita a gente manter a intensidade um pouco mais alta. Porque se eu dou um intervalo passivo, a minha frequência cardíaca, toda aquela intensidade do treino, ela se aproxima daquela inicial, ou seja, uma frequência cardíaca próxima de repouso. Então, para um tipo de treinamento desse não é interessante. Então, seria interessante a gente manter um intervalo aí ativo, que eu mantenha minha frequência cardíaca um pouco mais elevada, para quando eu tiver que dar um novo estímulo, aquilo não ser tão desgastante, não exigir tanto do meu sistema cardiorrespiratório, né? Então, é uma dica que vale ouro. Então, assim, a forma de intervalo, né? Claro que é um assunto muito extenso para a gente se aprofundar muito, mas aí eu acho que já é uma coisa que já dá para vocês incrementar no treino de vocês, e amanhã vocês tiverem que fazer. Mudar essa forma de dar os tiros de vocês e a forma de recuperar entre eles. Deixa eu passar a mão. E o outro é o teste de 50 metros, né? Que é um outro teste aí que ele é de característica anaeróbica, como eu havia formado, né? Geralmente esses testes eles são feitos na casa das décimas de segundo, né? Tipo, tem pessoas que fazem em 2 segundos, tem pessoas mais bem condicionadas, né? Conseguem fazer numa cadência melhor, e tem aqueles que levam um pouco mais de tempo, ou seja, isso é um teste que leva em questão de segundos. Então, o nosso sistema utiliza aquela forma, como a gente explicou anteriormente, de forma anaeróbica. Então, eu preciso de um bom condicionamento físico para mim conseguir fazer um bom desempenho nesse. E daí que entra as nossas estratégias de treinamento, né? Além daquela já tratada anteriormente para o shuttle-run. Então, aqui, novamente, a gente precisa da melhora na técnica da corrida, a gente precisa de resistência, excitação muscular, ritmo, velocidade. Então, tudo isso, eles interferem, né? Então, a gente vai deixar alguns modelos aqui embaixo para vocês, exemplos de tiros aí que a gente vai estar fazendo. Tem que um intensivo curto, um intensivo longo. Então, aqui a gente tem os modelos de 8 a 12 tiros, né? De 50 a 200 metros. Aí aqui eu tenho as recomendações. Outro ponto que é muito importante na hora do treinamento, pessoal, é a intensidade que a pessoa coloca naquilo. Então, às vezes a pessoa vai ali dar um tiro ali, acha que está no seu limite, não mensura, não faz nada, né? Vai só ali pela percepção mesmo, mas tá clipal, né? Só chega o chiclete e seja o que Deus quiser, né? Se eu conseguir sobreviver bem, se não, tá ok, morrer tentando, né? Mas não é bem assim que funciona. Então a gente deixa esse modelo, então é sempre importante a gente ter em mente a questão da intensidade que a gente trabalha. Então, para trabalhar esse tipo de treino, esse tipo de protocolo, que envolve os tiros, né? Dentro do HIIT ainda, o próprio nome é bem sugestivo, né? Treinamento intervalado de alta intensidade. O que a gente considera como alta intensidade dentro da literatura, né? Intensidades ali acima de 80% a 85% da frequência cardíaca máxima. Então, ou seja, se eu estou dando um tiro ali, tem aquelas pessoas que não conseguem sustentar uma intensidade muito alta, então elas mesmas se burlam. Então, estou começando a esforçar demais, estou ficando sofrido, então vou dar uma desacelerada, né? E acho que está sendo suficiente. Se a gente não consegue atingir esse nível, né, essa zona de frequência aí, de intensidade, a gente não consegue melhorar nosso condicionamento físico de forma expressiva. Então, tem diversos estudos aí que falam, né? O HIIT, em alguns casos, ele está superior ao treinamento tradicional, aquela corrida marota, né? Aquelas de longa distância, para melhorar o condicionamento físico. A gente até trata aí como VO2. Não sei se vocês já ouviram falar, mas não vou entrar muito nesses termos técnicos. Grosso modo, é como se estivesse melhorando o condicionamento físico. Então, o HIIT, em alguns casos, ele se mostra até mesmo superior a outros protocolos, né? Do que o treinamento só, aquela corrida contínua,
sem grandes esforços. Então, por isso que é importante a gente ter essa intensidade do treino mensurada e na ponta ali do lápis para a gente saber se a gente realmente vai estar proporcionando resultados para o nosso sistema respiratório. Caso contrário, eu estou dando um tiro no escuro, literalmente. Então, não sei se eu estou na intensidade adequada, não sei se o meu tempo de esforço está legal, se eu preciso recuperar mais ou menos. Até mesmo o tempo de descanso entre cada tiro, ele é pensado em cima do programa de treinamento. Então, assim, se eu vou ali dar um tiro ali aleatório, dou um tempo demais para recuperar, porque tem pessoas que é assim, eu dei um tiro, deixa eu recuperar o suficiente aqui. Aí vai mexer o telefone enquanto recupera. Passou 10 minutos. Passa 10 minutos, tá lá recuperando ainda. E vai ver esse descanso prolongado demais, não é interessante, porque você volta o seu sistema todo para níveis ali basais, né? Níveis ali de repouso. Então, para a gente melhorar esse funcionamento físico, em alguns momentos a gente tem que manter sempre intensidades elevadas, né? Então, só para exemplificar para vocês aqui, uma forma que vocês podem estar mensurando isso, né? Hoje em dia está muito fácil para a gente ter essas mensurações, porque são N modelos de relógios aí que tem essa função de aferição da frequência cardíaca. Nem todos são confiáveis, né? Nem todos são fidedignos, mas a gente tem marcas aí, não vou fazer propaganda, né? Mas temos aí muito conhecidos, os relógios da Polar, da Garmin, que são os mais fiéis, né? Tem resultados mais próximos do real. Mas temos opções também mais em conta, que a gente encontra no mercado aí, que também não são de todo pior. Pelo menos você dá uma noção da intensidade que você está trabalhando. E na pior das hipóteses, não tendo essas possibilidades, né? A gente pode utilizar da percepção de esforço. Então, aqui a gente já deixou um modelo aqui para vocês. É uma escala, que ela é para mensurar justamente isso. A escala tradicional mesmo, né? O criador dela, que até ela leva o nome dele, a escala de Gordon. A original ela vai de 6 até 20. Aí tem literatura que fez a adaptação dela de 0 a 10. Então, o 8 a 10 que vocês estão vendo na tela aqui, escrito PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, vocês podem usar isso durante o treino de vocês, né? Dando mais uma dica de ouro aí, pessoal. Então, espero que esteja anotando. E Perde, não. são dicas valiosas, né? Quase ninguém tem notícia dessas informações, que valem ouro na hora de se preparar. Então, aqui a gente colocou ali o que representaria, né? 90% da sua frequência cardíaca máxima, ela corresponde ali na tabela de percepção de esforço, a classificação de 8. Seria ali, na tabela, seria muito intenso, né? Intensidade máxima, seria o 10 ali, né? Ou seja, a gente está colocando o modelo acima da sua frequência cardíaca máxima ainda, né? 105%. Então, ali é dentro da sua percepção de esforço. Então, tem uma tabelinha que ela tem lá, leve, muito leve, relativamente leve, pesado e muito pesado. Então, é basicamente isso, né? Adaptando para vocês aqui. Onde 8 e 10 seria muito pesado, que é ali dentro da sua capacidade máxima mesmo, que vocês podem usar. Por exemplo, eu dei um tiro, será que foi intenso o suficiente? Você vai pela sua percepção. Pô, velho, tô quase colocando os buchos para fora aqui, tentando puxar o ar e não vem. Então, isso significa que está próximo ou praticamente já no seu limite. Então, isso é um bom indicativo que vocês podem estar utilizando também no treino de vocês. Não, só em inglês que tem que sair. Por enquanto tá entendendo tudo, tá? Certinho. Aqui, ótimo. Não, certinho. A gente vai disponibilizar aula para vocês também, mas quem tiver aqui ainda vai ter oportunidade de tirando ideias aqui, de fazer perguntas e tirar dúvidas ainda, né? Mas tudo ok daqui, pessoal? A gente está falando grego, como que está o processo de entendimento para vocês? Está muito complexo ou mais tranquilo? Desafio que tá, tranquilo. Depende do que for tranquilo, né, Alvin? Bom, então... Alguém vê a voz de Deus, então. Vamos lá, pessoal, falando aí. Tem que falar, senão a gente só vai falando aqui, não gosta, viu? Não gosta de falando. Então, vocês precisam dar um parecer aí para saber se nós estamos acelerados, entendeu? Porque acelerar é com nós mesmo. O negócio é disso mesmo. Bom, e aí um dos testes, né, que também é bem comum aí nos editais, é o meio sugado, né? Nós iremos colocar lá no grupo, vou mandar lá no grupo. Acredito que muita gente não conhece o meio sugado. Pelo menos eu já tive a experiência de pegar alguns alunos que, quando veio treinar, até então, mesmo lendo o edital, eles não sabiam o que é o meio sugado. Eles achavam que o meio sugado era uma flexão, né? Às vezes uma flexão assim, pela metade ou algo do tipo. Então, assim, é muito importante nós entendermos o movimento, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouquinho um link, só para vocês entenderem os movimentos ideais, ok? Então, os movimentos corretos de cada um desses exercícios que nós mencionamos aqui hoje, tá? Mais à frente a gente vai disponibilizar mais exercícios para poder explicar direitinho, mas por enquanto eu queria mesmo que vocês só entendessem os movimentos, beleza? Então, mais tarde um pouquinho a gente vai estar lançando lá no grupo o link dos exercícios, tá bom? E o meio sugado, ele tem uma característica bem interessante que quando nós vamos treinar para ele, nós treinamos o específico? Sim. Fracionamos o movimento? Sim. Porém, uma resposta boa da gente estar treinando esse tipo de movimento é nós entendermos como que o corpo ele funciona de maneira global. Ele trabalha vários músculos de maneira coordenativa para realizar o tal movimento. Então, uma das características aí que nós conseguimos muito, né, treinando e precisamos, né, adquirir para poder conseguir executá-lo com eficiência, é a resistência aeróbica, a força global e a coordenação motora, né? Porque também, reparem essa imagem aí, abaixo do nome meio sugado, a moça executando, é deste jeitinho que é executado. Então, a partir do momento que ela está ereta, ela bota as mãos no chão, estica o corpo, o principal erro está nessa imagem da moça do meio. Na hora que vão esticar o corpo, a coordenação motora às vezes não é tão eficiente
que o quadril desce demais ou o quadril fica muito elevado, e isso é cabível de reprovação, tá? Eles não contam. E lá no momento que ele estiver te botando pressão, falando e você errou você vai começar a perder ainda mais a concentração no movimento. Então, nós pecamos muito, pesamos, vamos falar assim, né? Nós pesamos muito nessa questão da coordenação motora para que os movimentos saiam completamente perfeitos, se não estritamente perfeitos, ok? Então, uma dica valiosíssima, tá? Para podermos treinar esse tipo de movimento é nós trabalharmos as musculaturas em um dado momento de maneira individual. Então, os movimentos que fazem a flexão do quadril, né? Que é a elevação da perna, eles também são importantes para a gente melhorar essa velocidade para a execução. O próprio agachamento, por exemplo, o treinamento do agachamento é um movimento imprescindível para esse tipo de é um treinamento imprescindível para esse tipo de movimento, pois a pessoa, ao levantar para a posição ereta em pé novamente, ela precisa basicamente fazer um movimento de agachamento, né? E, óbvio, o mais rápido possível para não perder muito tempo, tá bom? Então, assim, o ideal é nós trabalharmos o próprio movimento de maneira fracionada e concentrando-se nos músculos que estão trabalhando em todo aquele movimento, ok? E aí, no trabalho daquele movimento, nós conseguimos essa coordenação motora. Um dos testes de capacidade aeróbica que eles utilizam muito também é os 2.400, né? Até mesmo quando a gente vai fazer pesquisas, a gente vai fazer alguns estudos, né? Específicos para a capacidade aeróbica, esse exercício e essa distância ela é muito utilizada. E uma das melhores que nós precisamos muito, né, para poder estar melhorando esse percurso, né, essa distância, a eficiência para essa metragem, é a melhora da técnica, né? Tudo que envolve corrida, nós precisamos melhorar muito a técnica. Eu já tive alunos que tivemos tão pouco tempo para treinar, né? Daqueles concurseiros que deixa para uma semana do teste. Tivemos tanto pouco tempo que, quando nós fomos treinar, aconteceu de eu era inviável eu treinar com ela velocidade, essas coisas, porque senão a gente correria muito risco de lesão, visto que era uma pessoa, era uma mulher, ela era um pouco sedentária, ela treinava assim, muito pouco, tinha uma experiência com treino muito vasta, então eu tive que trabalhar com ela só o quê? A melhora da técnica. A técnica a gente conseguiu trabalhar ali, aquele prazo curto que nós tínhamos, né? Então melhoramos a técnica, ela melhorou, se eu não me engano, não sei se eu estou lembrando exatamente, mas se eu não me engano, nós melhorou quase que 1,5 minuto na corrida dela dos 2.400. E para quem corre aí sabe que 1,5 minuto é muita coisa. E eu só melhorei o quê? Nós melhoramos, claro, um pouquinho da nossa eficiência respiratória, resistência aeróbica, melhoramos um pouquinho, mas muito pouco, né? Algo assim até insignificante. Mas o que mais melhorou foi a maneira como ela corre, a eficiência nos movimentos, na manutenção daquela postura, né? Ali no ato da corrida. Então, é imprescindível que a gente aprenda a técnica. Precisamos melhorar também muito a resistência anaeróbica, também a resistência aeróbica, ok? A nossa resistência respiratória, quem já fez aí sabe que se você pudesse matar um para conseguir mais ar, você mataria nesse momento, né? É bem complicado. Esse momento aí você tá puxando o ar e o treino vem, você tá puxando... exatamente, você tá quase morrendo sufocado, mas infelizmente você não pode parar, né? Porque senão você vai ser desclassificado. E o objetivo óbvio, né? Que a gente terminar correndo, não é parar, né? Porque senão começou de jeito errado. E melhorar muito o ritmo, né? Porque a gente precisa manter todo esse ritmo, né? Intenso. E, obviamente, a nossa velocidade, né? As pernas precisam estar bem potentes aí para ela poder melhorar a nossa capacidade de deslocamento o mais rápido possível. E um dos tipos, né? Nós utilizamos vários, pelo menos na nossa metodologia, mas um dos tipos de treinamento que nós utilizamos esses aí, ó, listado à direita da sua tela, é o treinamento intervalado intensivo, treinamento intervalado extensivo, vou explicar direitinho, o treinamento fartlek, que nós falamos que são variações de intensidade, e os treinamentos longos, tá? E aí é onde está o X da questão, né? Essa dica bônus aí, ó, é para aqueles que acreditam que treinar longo não favorecerá a sua melhora nos 2.400. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu não treino, nenhum aluno meu, a nossa metodologia não permite também que nós treinemos o nosso aluno sem fazer estímulos levemente mais longos. E quando eu digo mais longos, pessoal, eu estou falando da metragem específica do teste, tá? Quando a gente vai usar as especificações da literatura, os longos são realmente muito longos. Porém, nós estamos aqui mencionando a respeito dos 2.400 metros, ok? E nesse caso, um longo para esse tipo de estímulo é 4 km, 3,5 km, 5 km. Então, assim, óbvio que não é na mesma velocidade, tá, pessoal? Não tem como nós mantermos a mesma velocidade, senão tem alguma coisa errada, né? Então, às vezes a gente está treinando leve, 2.400, mas é uma velocidade mais branda, bem mais suave, tranquila, até gostosa de correr, porque você consegue reparar as coisas à sua volta, né? Dá para respirar sem dificuldade, é bem tranquilo, dá para escutar uma musiquinha. Então, o treinamento intensivo, só para todo mundo entender, intervalado é curtos períodos, correto? E o intensivo é quando ele é curto. É quando ele é uma explosão muito forte, mas ele é bem curtinho o prazo dessa explosão. Então, por isso que ela pode ser muito extenuante. Agora, o treinamento intervalado, que é fracionado, né, extensivo,
É um treinamento intervalado de alta intensidade ali, ó, só que é um pouco mais longo, né? Ele é um pouquinho mais extenso. Usando a literatura aí a nosso favor, e nós nos embasamos inteiramente nela, em torno aí de 1 quilômetro para mais, é considerado um treinamento extensivo. E o treinamento intensivo, um pouquinho mais curto que isso, desde a 200 metros, 400 metros, né? Nos slides anteriores que o Adriano mencionou, ele mostrou lá que nós temos o intensivo curto e o intensivo longo, né? Temos o longo, mas é para o intensivo, que é de 800 metros. E temos o curto para o intensivo, que é, por exemplo, 200 metros, né? Que é sofrência total, mas é pouco tempo. Ok? Então, vai essa dica bônus aí. Lembrando, treinem longos, tá, pessoal? Treinem longos. E, claro, oscilando entre eles. O interessante é nós fazermos uma oscilação, uma escada. Um treino muito forte, que poderíamos utilizar o intervalado, intensivo ou extensivo. Um treinamento longo, que é um treinamento, em teoria, ele é um pouco mais tranquilo para o corpo, o estresse é bem menor. E logo depois desse treino, né, dando provavelmente aí uma distância vai estar aproximada aí de 5 a 6 dias de distância um do outro, para fazer outro treinamento intenso, seja intensivo ou extensivo. Ok, pessoal? Essa dica aí, todo mundo entendeu? Manda aí, tá? Não coloquei nada específico aí, porque senão a gente favorece a cópia. Nós não queremos que vocês utilizem os números que nós colocamos na tela, tá, pessoal? Porque isso é muito individual. A gente trabalha muito essa questão individual, ok? Senão seria muito fácil, né? A gente iria lá no YouTube, tá cheio de treino lá, né? Aí seria muito bom. Quem dera que melhorasse assim, né? Seria muito mais fácil a nossa vida. Mas não é, tá, pessoal? Vocês podem reparar que as especificações, né, as características desse treino e desse teste de 3km é muito semelhante ao que nós acabamos de mencionar nos 2.400, tá, pessoal? Porque realmente não tem quase diferença nenhuma no método, né, na forma de trabalhar, pois a distância é muito semelhante, muito, muito próxima. Porém, a única diferença, e isso é bem individual, tá, pessoal, na hora de montar o treinamento e planejar toda a estrutura do treino, é a questão do volume, tá? Um exemplo, eu sou um corredor de 2.400, o Adriano é corredor de 3km, os testes são diferentes. A maneira de trabalhar vai ser um pouco semelhante, porém, o volume que o Lucas vai passar para mim é um pouco diferente do que o Adriano, porque os meus tiros vão ser até aproximados, mas os meus treinos longos vão ser um pouco diferentes, porque o Adriano precisa manter mais tempo do que eu naquela alta intensidade. Então, nós precisamos pegar essa especificidade de cada distância e treinar dentro daquela especificidade, ok, pessoal? É por isso que aquelas planilhas prontas, vendidas a R$9 no Google, não tá de acordo com o que você precisa, tá, pessoal? Então, abre o olho aí, vocês estão comprando, às vezes vocês estão comprando as coisas aí, não tá dando muito certo, não. E não vai dar, porque não é para vocês. Brincadeiras à parte, esses treinamentos, eles são muito individuais, porque nós precisamos analisar, ver o seu histórico, sabe? Ver como que você é, a sua experiência dentro da corrida, tudo isso conta e muito, tá, pessoal? Agora o nosso amigo Lucas vai falar de um dos fatores mais imprescindíveis, né, para melhora aí da nossa eficiência na corrida, que é o fortalecimento. Fala, pessoal. Meus dois amigos aqui já deram uma aula sobre a corrida e agora vem uma parte mais complementar da corrida, né? Para a gente melhorar na corrida, acaba que a gente tem que treinar a corrida, seja através do exercício mais contínuo, igual o Gabriel explicou mais, ou seja através do treinamento mais intervalado, que foi o que o Adriano falou. Agora eu vou entrar com uma parte que vem para complementar o seu treinamento da corrida. O objetivo do treinamento de força na corrida, ele tem o objetivo de prevenir suas lesões, ele tem o objetivo de aumentar a sua performance e também tem o objetivo... esse daqui, na verdade, é até um questionamento. Será que a gente treina força na academia, a gente vai para a academia quando a gente está preparando para o TAF? Será que é necessário aumentar a massa muscular? Será que isso é um dos objetivos do treinamento de força para a corrida? O que vocês acham aí, pessoal? Responde no chat. Vocês acham que a gente tem que aumentar a massa muscular? Deixa eu responder aqui. Luandro, pessoal, vamos responder as perguntas no final. Luandro, eu vou responder a sua pergunta assim que a gente acabar, tá bom? Porque a gente tem algumas outras perguntas do grupo. Aí a gente aproveita e emenda as perguntas, tá bom? Mas fala aí, pessoal, o que vocês acham aí que o Lucas perguntou? Se precisa aumentar a massa muscular para melhorar a performance na corrida, porque a gente vê muito pessoal pensando, né? Vou para academia, vou treinar força, então é para aumentar a massa muscular, tem que aumentar a massa muscular, para prevenir lesão. E aí, pessoal? Fala aí, pessoal. Não fica calado, não. Bacana, viu? É mais ou menos nessa linha mesmo. Não, está super certo. É porque o pessoal acaba que faz muito uma correlação direta, né? Faz muito, assim, se eu vou fortalecer, então eu tenho que aumentar a massa muscular. Ou então, eu aumentei minha massa muscular, quer dizer que eu estou mais forte. Na verdade, assim, quando a gente treina na academia, a gente treina força, é comum até aumentar a massa muscular, principalmente para quem é mais iniciante, mais sedentário. Mas você não precisa aumentar a sua massa muscular para aumentar a força. E outra questão também é que aumentar a massa muscular não é sinônimo de aumentar a força, porque a nossa força ela é específica da maneira como a gente treina ela.
Se a gente treina força lá na academia, dependendo da forma como a pessoa treina na academia, pode até atrapalhar ela na corrida, pode diminuir a velocidade. Se a pessoa aumentar muito essa massa muscular, vai ser mais peso para ela carregar, então ela pode fadigar mais rápido e provavelmente vai. Quando a pessoa treina muito pensando em aumentar a massa muscular e ela está correndo, a gente fala assim que as adaptações elas vão concorrer. Um estímulo ele vai que meio neutralizar o outro. Então, o seu treinamento pensando em aumentar a massa muscular vai atrapalhar a sua corrida e a sua corrida vai atrapalhar o aumento da sua massa muscular. Por isso que é muito comum a gente ver em campeonato de levantamento de peso, o pessoal que é relativamente magrinho levantando muito peso, porque você não precisa ter uma massa muscular tão exagerada para levantar muito peso. A massa muscular ela pode contribuir se você treinar adequadamente. Ter mais massa muscular é só um potencial para você performar melhor. Fazendo uma analogia bem boba aqui, mas pensa na massa muscular como se fosse um carro. Então ali você tem um carro normal e você tem um carro de corrida. Na verdade, assim, o carro ele vai ter uma importância no desempenho, se for pensar que a gente for dar uma volta na pista, mas é o piloto, no caso, o nosso cérebro, é que vai falar se aquele carro vai andar bem dentro daquele trajeto. E no nosso corpo é mais ou menos dessa forma. É mais a capacidade do cérebro de comunicar com o músculo que vai fazer a diferença no nosso desempenho. E outro, né? Aproveitando a analogia, né? Geralmente, carro de corrida, ele se preocupa até em deixar o carro mais leve, né? Exatamente. Então, isso é vantagem para ganhar desempenho. Você estando muito pesado, aumentando muito a massa muscular aí, pode até te desfavorecer, até atrapalhar. E aí, pessoal, quando a gente fala assim, pode parecer que, então, treinar, aumentar a massa muscular é sempre ruim. Na verdade, não. Na verdade, pode ser bom. Aí, o que vai diferenciar é o quão próximo do seu TAF você está. Porque se você estiver mais longe do seu TAF, é interessante você fazer aquele treinamento mais convencional de academia. Por quê? Porque quando a gente treina só um tipo de exercício, os músculos que são envolvidos naquele exercício, naquele teste, eles vão ser muito trabalhados. Então, seu vai ficar muito bom para usar aqueles músculos. Mas os outros músculos, eles podem ficar em desuso. E isso pode gerar um desequilíbrio. Criamos músculos mais fortes e mais resistentes do que os outros. E esse desequilíbrio entre músculos, isso pode levar à lesão. Então, se a gente está mais longe do nosso TAF, é legal fazer aquele treinamento de academia mais comum. E à medida que for aproximando do seu TAF, você vai fazendo um treinamento mais específico. Aqui eu fiz até uma ordem mais cronológica, só para vocês terem noção. Aqui, ó. Quando está bem mais distante do TAF, é interessante, às vezes, a pessoa fazer o treinamento de academia mais comum, a pessoa fazer os exercícios até mais lento, para preservar mais a articulação, preocupar como funciona a execução do movimento, melhorar a coordenação motora. Aí, passando mais, a gente já vai saindo dos exercícios que são realizados em máquinas e vai passando mais para exercícios que são livres, como, por exemplo, agachamento, levantamento de terra. E aí, está mais próximo do TAF ainda, passa a fazer mais exercício pliométrico, que é uso do corpo, por exemplo, saltos, polichinelo, pular corda. Esses dias até o Gabriel colocou um vídeo lá no nosso Instagram, do aluno dele treinando, justamente fazendo pliometria para melhorar a eficiência na corrida. E aí, por fim, quando está bem próximo do TAF mesmo, aí é mais interessante investir nos tiros, que seria mais exercício intervalado, como o Adriano falou. E aqui também, pessoal, um outro fator é o seguinte, não é que a gente não pode usar esses exercícios em outros momentos. O que a gente pode fazer é o quanto desse tipo de exercício que a gente vai usar em cada fase. Por exemplo, lá no nosso e-book, eu trouxe até aqui alguns planejamentos para ter uma noção. Não sei se a fonte está dando para ler, Adriano, ou está ruim demais, porque eu tirei só um print. Tá comigo rápido para ler. Aqui, ó, pessoal, um exemplo de planejamento. Aqui, para quem seria, assim, iniciante. A pessoa faria treino de força segunda, quarta e sexta-feira. Aí, esse treino seria um treino mais tranquilo de academia. Assim, usando mais aparelho mesmo, um ou outro exercício livre com peso do corpo, mas a maior parte dos exercícios seriam em equipamentos. Aí, depois que a pessoa cumpriu um certo período ali, que ela com uma coordenação motora legal, ela conseguiu evoluir naqueles exercícios de máquina, aí a gente passa para a próxima fase. Na próxima fase, ela treinaria exercício de força, lá pode ser na academia ou pode ser na rua. Aqui eu estou dando exemplos em academia, mas a gente consegue adaptar bem o treinamento para a rua também, para treinar em casa, para treinar sem equipamentos. Ou então com o mínimo de equipamento possível. Aqui, nessa fase de direcionamento, que seria uma fase intermediária, aí a pessoa treinaria exercícios de força segunda, quarta e sexta da mesma forma, só porque aí a gente usaria mais tipo de exercício como agachamento, já excluiria bem esse tipo de treinamento em máquinas de academia, e às vezes começaríamos a introduzir exercícios pliométricos. Aqui também um outro fator é a velocidade de execução dos movimentos. Se a gente estiver pensando em exercício mais para melhorar a velocidade na corrida, por exemplo, para o shuttle run, para a corrida de 50 metros, é interessante, quando a pessoa já tem uma coordenação motora boa, ela trabalhar com um movimento mais explosivo, um movimento mais rápido. Agachamento, por exemplo, bate e sobe. Só porque isso, como eu falei, precisa ter coordenação motora legal. Porque se a pessoa não consegue treinar o corpo, não consegue coordenar bem o corpo, quando ela faz um movimento mais rápido, a gente aumenta o nível de estresse na articulação. E se essa articulação não está trabalhando alinhada, a gente aumenta o risco de lesão. E por fim, na última fase aqui, a gente treinaria treino de força. Nesse nosso exemplo, a gente colocou treino de força específico na segunda e na quarta-feira, e na sexta-feira a gente colocou um exercício global. Esse exercício global seria um treino mais comum de academia, com o intuito de reforçar aquela musculatura, como eu falei, para evitar desequilíbrio muscular e prevenir lesão. Isso aqui é só um exemplo
como você conseguiria utilizar o treinamento de força para melhorar na corrida. Se por acaso a pessoa não for de frequentar a academia, ela pode fazer esse mesmo tipo de progressão, só porque sem usar equipamentos. Por exemplo, ela começaria treinando em casa só com o peso do corpo, fazendo um movimento mais lento, preocupando mais com a coordenação motora. À medida que ela melhorasse esse agachamento em casa, ela poderia começar a fazer agachamento com uma velocidade mais alta, ela poderia começar a fazer agachamento saltado, que é aquele agachamento que você agacha e já sobe de uma vez. E depois ela poderia também progredir para pular corda, fazer polichinelo, alguma coisa nesse sentido. E por fim, os tiros. Pessoal, em relação à parte de treinamento de força para melhorar na corrida, seria isso. Agora o Gabriel vai responder as perguntas, o Gabriel e o Adriano vão responder as perguntas de vocês sobre a corrida. Muito obrigado, pessoal. Perguntou qual que é melhor, né? Se é o treino na esteira ou na rua. E qual mais indicado para o TAF. Isso realmente é importante a gente saber, por quê? Quando a gente vai treinar para o TAF, a prova ela será feita de que forma? Ela será feita de forma que seja feita na pista, né? Então a pista, ela é o mais próximo da rua. Caso a gente tenha indisponibilidade de realmente conseguir treinar na rua por chuva, sei lá, por atraso, alguma coisa do tipo, um sol muito quente, nós, em dados momentos, podemos utilizar a estratégia de correr na esteira, que ela é uma grande aliada, mas ela não pode ser a única ferramenta, né? A gente tem que tentar fazer o possível para todos os treinos efetuarmos no mais próximo do terreno próprio da corrida. Então, assim, o melhor é treinar na rua. Se for para falar assim, ó, qual que é melhor? Melhor é treinar na rua, pois a competição, o teste vai ser feito na rua. Então, a esteira é apenas uma ferramenta que podemos utilizar aí para poder estar mantendo o condicionamento aeróbico, né? Porque vamos supor que você está numa viagem, só um exemplo, e você precisa do teu aeróbico, o prédio que você está, o hotel, só tem a esteira. E você está com medo de ir na cidade, alguma coisa diferente, pode correr na esteira. Então, tá vendo? Dados momentos, podemos utilizar isso, mas, de preferência, na rua, ok? Complementando a resposta do Boni, né? Realmente a rua seria o mais indicado e utilizar a esteira realmente como ferramenta, né? Então, acredito eu que, em dados momentos, dá para a gente implementar até mesmo como estratégia de treino, né? Até mesmo além dessas situações que o Boni especificou para a gente aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente precisa ali trabalhar determinada velocidade ali determinada, né? Vamos supor que em determinado momento a gente prescreva ali em cima da velocidade. Então, para a gente manter essa velocidade constante na rua, é mais complexo. Então, a gente mantém aquela intensidade contínua. Então, às vezes, nesses momentos é interessante intercalar com a esteira, né? Porque a esteira ela vai dar a intensidade que a gente queira ali, velocidade estipulada. Então, você tem que se virar para acompanhar aquele ritmo. Então, tem momentos que dá para intercalar também, mas, reforçando a resposta do Boni, a corrida ainda assim, na rua, ela é mais indicada porque se assemelha mais da condição de teste. E também um detalhe muito importante também que a gente não pode deixar de citar é a condição muscular em ambas, né? A maneira como nosso músculo, tendão e estruturas que são utilizadas e estressadas ali, elas são utilizadas de forma um pouco diferente, visto que o solo, né, o chão, ele nos dá uma resposta, né, de carga muito maior do que a esteira. A esteira também, ela é muito utilizada no período onde você, às vezes, precisa fazer um treino regenerativo, que aí nós precisamos e queremos, né, reduzir o estresse de impacto articular, ou até mesmo os estresses tendíneos, musculares e tudo mais. Então, isso faz com que seja um grande aliado em algum momento para a gente poder estar fazendo uma corridinha até mais tranquilinha, sem dor, né, minimizando os estresses, algo do tipo, ok? Para quem está sedentário e vai fazer o TAF da PM, corrida de 2K em 12 minutos. Qual a dica que você dá para começar o treino, né? Então, uma pessoa sedentária que tem que fazer o teste de 12 minutos, 2 km em 12 minutos, né? Para um sedentário, não seja iniciante. O interessante é nós sabermos em qual nível que você está, né? Quem perguntou? Quem perguntou foi a Jéssica. Não sei se ela está indo na aula, mas se tiver, Jéssica, fale para nós, por favor. Qual que hoje está sendo o seu rendimento nos 12 minutos? Porque tudo depende de como você está nos 12 minutos, né? Então, mas vamos considerar que você realmente está iniciando do zero. E vamos supor, né, que de maneira positiva você está começando bem antes do que a maioria começa, né, que é ali só 2 meses para o teste. Espero que você esteja começando aí bem antes, que seu teste esteja, né, bem longo e esteja aí um tempo bem hábil para a gente poder estar treinando. Visto que você é iniciante, para nós podermos iniciar, a gente começa com um período de transição. É um período onde começa a colocar o seu corpo sobre algumas condições específicas na corrida. Então, não é treinos extenuantes, nada disso. São treinos bem leves, treinos um pouco mais tranquilos, mais mantendo o ritmo, melhorando a capacidade até respiratória, até por adaptação do corpo, tá? Porque quando a gente vai começar a correr, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio ali entre a respiração e a corrida, a forma de pisar e tudo mais. Então, todos esses fatores precisam estar, pelo menos, bem alinhados para a gente começar a pensar na eficiência da corrida, né? Na eficiência aeróbica de ir mais rápido, ou alcançar mais distâncias, né? E tudo mais, ok? Então, uma dica comece com pouco, né? Você consegue um direcionamento prático? O ideal é que você comece com pouco. Então, uma dica bem superficial, considerando que você não corre quase nada, por enquanto você pode começar a fracionar suas corridas. Por exemplo, você prepara para correr, e aí bem tranquila, né? Sem zona de treino, sem
percepção subjetiva específica, só não precisa ir tão rápido, mas corre ali, ó, 200 metros, não, eu consigo mais que isso, então corre 500 metros, aí vamos supor que 500 metros já começa a ficar um pouco cansativo, corre 500, anda ali um período semelhante de tempo que você gastou. Então, por exemplo, se eu gastei 2 minutos, 3 minutos, né, para correr esses 500 metros, descansa 3 minutos andando, novamente, 500 metros, 3 minutos andando, isso num volume aí de aproximadamente dentro do que você está propondo. É 12 minutos, então vamos considerar aí que dá entre 2 km e 3, né, vou colocar assim. Então, dentro dessa distância global de aproximadamente 2 km, você pode ir intercalando, faz 500 metros correndo, bem tranquilo, pensando bem no seu corpo, movimentando bem os braços e tal, e aí você vai lá, faz a corrida, descansa ao mesmo tempo, pode ir caminhando, depois de novo, correndo, né, tranquilinho, caminhando, ok? Isso seria uma forma bem interessante de iniciar, tá? Assim, do zero, tá, pessoal? Toda vez que eu corro, eu sinto dor na canela. O que fazer para não sentir? Posso tomar liberdade? Pode, à vontade. Bom, Ingrid, não sei se você está aqui presente com a gente também. A questão dessa dor na canela, né? É muito comum o pessoal que está começando a treinar, né, corrida. Isso aí é um relato mais comum do que a gente costuma ver assim, no dia a dia. Então, se a gente for pegar a origem dessas dores, na grande maioria dos casos, né? Alguns casos realmente a pessoa já tem um histórico de lesão. Mas se você é uma pessoa ali que não tem nenhum histórico de lesão, né? Uma lesão prévia, não tem nenhuma contraindicação aí, médica, né? Ortopédica, então é muito provável que essa dor ela seja aí por questão de desconforto mesmo, pela falta de prática. Então, assim, você está iniciando ali, a mecânica da corrida, né? Ela exige muito dessa musculatura anterior da canela, que é a musculatura aqui do tibial anterior. Então, ela é até conhecida como canelite, né? Mais comumente conhecida entre os corredores. Então, alguns casos viram canelite, né? Que é a inflamação dessa musculatura. Mas muitas das vezes a pessoa está iniciando não é necessariamente uma inflamação ainda, mesmo. Geralmente é um desconforto muscular devido a um esforço ali que você não estava habituado a fazer. Então, basicamente, você vai começar um programa de treinamento de força, né? Na academia tradicional. Ali você não está habituado inicialmente, então você vai sentir aquelas dores musculares ali inicialmente, até que o seu corpo se adapte. Então, se é uma dor que ela se progride aí, se mantém, muito provável é desbalanço de força, né? Então, é muito provável aí que essa musculatura não está fortalecida o suficiente para suportar aquela carga da corrida que você está empregando. Então, a recomendação é o quê? Então, vistas essas observações, né? Se não tem nenhuma histórico de lesão prévia, não tem nenhuma contraindicação médica, né? Nenhuma limitação ortopédica, então é muito provável que o problema esteja aí numa fraqueza muscular. Então, a recomendação seria, dentro do seu programa de treinamento, né? Se você já faz, vamos supor que você faça musculação, incluir treinamento para essa musculatura especificamente, né? Então, só para dar um exemplo bem prático aqui inicialmente para você, claro que tem várias formas que a gente pode trabalhar essa musculatura, uma das mais tradicionais, né? Você pode colocar um elástico na ponta do seu pé, imagine que é meu pé, né? Então, vou fazer esse movimento de flexão, de dorsiflexão, né? Então, como se fosse com a ponta do dedão em direção da canela, né? Isso, as pontas dos dedos, né? Em direção à canela. Eu prendo o elástico na parte, aqui na ponta dos meus dedos, né? Imagina que tem um elástico passando aqui, e eu vou fazer o movimento puxando contra a resistência. Prendo a outra ponta do elástico numa extremidade fixa e puxo. Posso até exemplificar? Imaginemos aqui, ó, novamente. Imaginemos que aqui é o pé. Então, imagina que aqui é a planta do pé e aqui é o dorso do pé, né? Muita gente conhece como o peito do pé. Então, prendo a ponta do elástico numa extremidade fixa e eu vou fazer um movimento de dorsiflexão. Então, esse é um movimento executado pelo tibial anterior, então, que favorece aí para fortalecer ele. E muito provável que isso, se não tiver nenhuma limitação prévia, esse problema será solucionado com um programa de treinamento para fortalecer essa musculatura especificamente, né? Então, a pergunta da Viva aqui ela é até interessante e engraçada ao mesmo tempo. Ela mencionou aqui, ó, meu TAF é 2.400, né? Em 17 minutos. E mesmo assim, estou tendo dificuldade. E sim, comecei com 50% brasileiros, de última hora. E aí agora, só falta 12 dias para ele. Alguma dica ou oração para mim? Os dois, né? Viva, eu espero que você seja uma mulher de muita fé. Viva, brincadeiras à parte, mas eu espero que você tenha muita fé mesmo. 12 dias, olha, eu vou te ser bem sincero, viu? Eu faria com você basicamente o que eu fiz com a aluna minha que eu mencionei. Só trabalharia técnica. Não tem como nós termos resultados satisfatórios fisiologicamente falando, a nível de velocidade, a nível de resistência, em tão pouco tempo. Infelizmente não tem como. E assim, quem tenta, nesse tempo pequeno, infelizmente acaba machucando. Aí é que tá. A maioria machuca porque acha que quanto mais ela acelerar, ela vai conseguir resultado mais rápido. Mas infelizmente não vai. Não tem adaptação, você não vai conseguir uma adaptação significativa para chegar 12 dias e conseguir ter um resultado tão expressivo. Então, assim, trabalha dentro de um limite, assim, ó, vamos exemplificar. Vamos supor que 10, de 1 a 10, 10 é o seu limite, é a sua corrida máxima, é o máximo que você consegue.
E neste caso, vamos considerar que 5 é o seu treino bem tranquila. 5 você está sorrindo para a galera, está conversando de boa. Eu sugiro que você faça treinos dia sim, dia não, nesse período curto, né? É isso aí, foco e fé. Eu indico que você faça dia sim, dia não, até pelo menos 2 dias antes da prova, até esse dia. Então você tem no caso 10, tá? Porque eu te indico descansar 2 dias ali para você fazer um bom TAF. Essa pergunta é agora. Não, essa pergunta é de agora. Essa pergunta é de agora. Viu? Você quase perdeu mais um dia, mas estamos em tempo. 10 dias, tá? Então, dia sim, dia não. Você provavelmente vai conseguir fazer aí 5 treinos, né? Neste caso, você faz isso. Fica ali entre 6 e 9, né? Que é não no seu máximo, mas também não pode estar muito leve, brincando também. Então, bota ali para vocês ficar ofegante, mas que você consegue manter ainda uma boa distância, tá? E eu te indico fazer um pouquinho mais longo do que isso. Se você precisa dos 2.400, faz ali uns 3, 3,5, ok? E a fé vai te ajudar muito na hora que você for lascar o pau lá na coisa. E uma dica lá pro dia do seu TAF, não começa explodindo, tá? Porque você, além de você não ter treinado isso, você provavelmente vai quebrar nas 3 ou 4 primeiras voltas, ok? Então começa mais tranquila, desse jeito que eu tô te explicando, ofegante, mas conseguindo manter. E caso você se sinta muito bem, vou colocar aí na última volta, né? Considerando uma pista oficial aí, oficial não, né? As que geralmente utilizam 400 metros. Se você estiver próximo desses 400 e ainda tá tranquilo, aí você pode tacar de pau, dá o máximo que você tem lá no final. Mas deixa para dar o máximo no final. Não dá no início não, senão enrola. Ok? Às vezes, mano, daria para, se ela tiver algum relógio com mensura frequência, às vezes dava para ela correr, ver como está a frequência dela, ou então até fazer aquele cálculo de estimativo da frequência e usar esse comparando para ela treinar. O que você acha? Você acha que ótimo também. Ótima estratégia, Vivian. Não sei se você tem, fale para a gente se você tem algum equipamento, né? Algum equipamento que dê para você aferir a frequência cardíaca. Você tem algum relógio ou cinta, alguma coisa assim? O que é que você tem? É o relógio? Relógio, né? Ótimo. Então, a ideia do Lucas é bacana demais. Você pode utilizar, nós podemos até disponibilizar lá no grupo, né? Nós vamos disponibilizar no grupo uma equaçãozinha que você utiliza para você poder mensurar a sua frequência cardíaca máxima. Tendo esse número, nós conseguimos trabalhar numa zona, ok? Para conseguir entender melhor o seu corpo na zona específica dessa que eu tentei mencionar aqui através de números, tá? Então, Você é enfermeira? Temos que usar o hospital. Entendi. Ótimo. Então, você consegue, através da frequência cardíaca, mensurar de maneira quantitativa, né, aquilo que eu tentei aqui elaborar para você, que é em torno de 6 a 9, uma percepção, vamos dizer assim, tá? Vivian, por curiosidade, só para a gente fazer um cálculo rapidozinho aqui. Qual que é a sua idade, né? Se não tiver problema, falar. 33. Para algumas mulheres, é um paradigma, né? Então, só fazer um cálculo rápido aqui, Vivian, aproveitando, para qual teste você está se preparando? É polícia penal? É militar? Marinha? Muito bom. Vai passar também. Vem. Foco, força e fé. Se não me engano, acho que era isso do Tanaka. Ela fez a natação hoje, tá apta. Parabéns, viu? Parabéns, Ótimo. Vivi. Show de bola, E o resto vai ser diferente. Vivi, aqui só fazendo um cálculo aqui, né? Uma fórmula aqui que é validada, né? Que tem estudos que comprovam ela. É uma estimativa, tá? Ela tem umas variações aí, então é o valor aproximado disso. O que seria a sua frequência cardíaca máxima hoje, né? De acordo com a sua idade? E o sexo, que ela leva em consideração também se é feminino ou masculino, seria de aproximadamente 185 batimentos por minuto, né? Essa é a frequência cardíaca máxima. Então, só para a gente elucidar aqui, vamos supor que você teria que trabalhar, segundo as recomendações do nosso amigo aqui, o Boni, aquela intensidade que você não vai morrer, mas também não seja tão leve. Então, seria ali por volta de uns 70% da sua frequência, 80%, né? Vamos estimular com 75% da sua frequência cardíaca. Então, 185 vezes 70%, um pouquinho, uns 80% dessa frequência cardíaca, né? Que você manteria uma intensidade moderada para alta, né? Sem chegar no seu limiar, né? Que seria um estágio bem avançado ali, que você manteria uma respiração mais pesada. Seria aproximadamente 145, 150 batimentos. Então, você manteria esses treinos, essa sugestão que o Boni te deu, na casa de 150 batimentos, 145. Isso analisando o relógio. Então, todo minuto você vai acompanhando esse frequencímetro aí através do relógio para ver se está ali dentro daquela zona ideal, né? Porque ainda assim a gente consegue ter uma adaptação. Por mais que o tempo seja muito curto, né? Não vai ser uma adaptação significativa. Mas ali, segundos que você conseguir melhorar, às vezes ali já é um divisor de águas, né? Então, a gente vai disponibilizar a fórmula lá mais certinho para vocês no grupo, também para os que têm interesse em saber a sua frequência cardíaca máxima, né? A gente vai disponibilizar tanto a fórmula aí para vocês fazerem masculino e feminino, só para ter um parâmetro para vocês também. E aí, Vivi, se no dia você puder também,
vá fazer o teste com o relógio. Tem alguns concursos que deixam utilizar o relógio, outros não. Se no seu concurso puder usar o relógio, usa ele e vai acompanhando o seu desempenho na prova pelo relógio. Porque aí você não corre o risco de fadigar antes da hora. E quando você vê que está faltando pouco para acabar a prova, aí você pode dar seu máximo igual o Boni tinha sugerido mesmo. Perfeito, Vivian. Vivian, mais uma vez, parabéns. Né, toda sorte. O que você precisar da gente, pode contar com a gente, que a gente vai te ajudar, tá? Espero que queremos agradecer, ok? Caso tenham dúvidas, em um dado momento, não sei se hoje, mas nós iremos abrir o chat lá. Perguntem o máximo que vocês puderem, gente, que a gente está aqui para tirar qualquer tipo de dúvida, ok? E caso vocês já estejam interessados em fazer algum teste, né, alguma coisa, alguma preparação física mais para frente, conte conosco aí para estar auxiliando vocês e direcionando vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, valeu demais. Muito obrigado.